Eu gostaria de convidar você nessa hora, aonde você estiver, abrir a palavra de Deus ou acessar pelo seu celular no texto de Mateus capítulo 16, verso 13, que é a primeira vez que a palavra igreja é mencionada em todo o Novo Testamento pela boca do próprio Senhor Jesus. Então esse é o texto que nós vamos, nesta hora, refletir e meditar nele. Abra, por gentileza, na sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, nós vamos ler até o verso 19, ok? Mateus capítulo 16, verso 13 a 19, ok? Vamos lá juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Dirigindo-se aos seus discípulos. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou a Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem a ti revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu lhe convido nesta hora a curvar a sua cabeça, onde você estiver, fechar os seus olhos e pedir a Deus que abra o nosso entendimento, fale conosco na sua palavra e possamos de fato ouvir a sua voz como ele certamente deseja ser glorificado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus e Pai. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome por estarmos aqui na tua presença, por te adorarmos no espírito e em verdade, oferecermos a ti este culto e pedirmos a tua bênção de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra como nós queremos agora, a partir do trecho da Escritura Sagrada que foi lido e que será exposto. Abra o nosso entendimento, fala conosco, tenha misericórdia de nós e ministra ao nosso coração. É assim que nós te oramos e nós te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nesses tempos de pandemia social ou de pandemia sanitária pela Covid, de afastamento e isolamento social, às vezes até lockdown, nenhuma outra instituição social no Brasil esteve mais debaixo dos holofotes nesses tempos do que a igreja. Há uma discussão interminável nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com posições as mais diversas, umas mais extremadas, outras mais comedidas, que discutem até que ponto os decretos de isolamento social publicados pelos governadores e prefeitos de várias cidades e estados brasileiros, inclusive determinando o fechamento dos locais de realização de cultos e eventos públicos da igreja, até que ponto isso reflete um conceito na sociedade de que a igreja não é essencial como instituição a fim de permanecer aberta e servir tanto aos seus membros como à sociedade em geral. Tanto é que essa questão da essencialidade ou da importância, necessidade e relevância da igreja hoje no Brasil tem feito com que muitos tentem incluir a igreja naquilo que chamam de serviços essenciais. De vez em quando, um determinado prefeito, ou até mesmo uma ação de algum grupo religioso, de alguma pessoa em particular, tenta incluir a igreja nos seus serviços essenciais com algum sucesso e algumas vezes com não tão grande sucesso. Eu sei que há muitos aspectos polêmicos nessa questão toda e que, na verdade, não são o foco desse sermão de hoje à noite. Eu gostaria, na verdade, de chamar a sua atenção para uma série de questões que derivam dessa questão de quão essencial é a igreja para os dias de hoje na sociedade brasileira. Melhor qualificando quão importante, necessária e relevante é a igreja diante de uma crise de saúde pública
que pode eventualmente ceifar a vida de muitas pessoas. Numa sociedade cada vez mais secularizada, cada vez mais cética, onde Deus e as instituições religiosas que se propõem a falar em nome dele são apenas uma das vozes a serem ouvidas, como nós podemos demonstrar que essa essencialidade da igreja é de fato real? Essas questões, na verdade, para ser discutidas, e esse é o meu propósito no sermão de hoje, derivam do próprio conceito do que seria igreja, e nesse aspecto você tem opiniões diferentes. Alguns imaginam que igreja é um povo que crê, uma determinada fé, alguns falam da fé da igreja, um lugar que eventualmente fechado impediria a igreja de existir, ou uma instituição social como outra qualquer, no mundo secularizado em que já não se tem mais nenhuma primazia, preponderância ou privilégio dado a instituições que são eclesiásticas. Consequentemente, a partir dessas ideias plurais do que seria a igreja, do que é igreja, outras questões derivam. Sendo essas igrejas instituições humanas, então elas podem se rogar a terem sido fundadas pelo próprio Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus Cristo fundou uma igreja, ou os homens inventaram igrejas, dada a profusão de nomes de igreja, tipos de igreja que hoje nós temos no país. Alguns dizem que, na verdade, Jesus nunca intentou, desejou fundar uma igreja e que isso foi uma criação de Constantino, imperador romano, quando oficializou o cristianismo como igreja ou como religião oficial do Estado romano. E consequentemente, o terceiro grupo de questões, além de o que é igreja, quem a fundou, são as questões relacionadas à importância, à diferença que eventualmente pode haver quando alguém faz parte de uma comunidade de fé que se identifica como igreja A ou igreja B, como é o caso da Igreja Presbiteriana de Tambaú, que tem no seu nome tanto a sua filiação eclesiástica, ela é presbiteriana, como a sua localização geográfica, onde ela está desenvolvendo o seu ministério local, que é em Tambaú, em João Pessoa. Portanto, esses três tipos de questões, o que é igreja, quem a fundou e que importância tem alguém tornar-se membro de uma igreja, é o que está no meu coração para compartilhar nesta noite em que nós estamos comemorando 20 anos da organização de uma igreja local, que é a nossa Igreja Presbiteriana de Tambaú, num momento histórico do país em que há um questionamento crescente acerca da importância, da necessidade, da relevância, da essencialidade de existir igreja. Então, eu acredito, sem sombra de dúvida, que mais do que o apóstolo Paulo, que de todos os apóstolos foi o que mais estruturou o pensamento da eclesiologia, ou seja, da doutrina sobre a igreja, é o próprio Senhor Jesus, aquele que tem mais autoridade para falar e responder a essas questões. E eu entendo que ele responde a essas questões aqui, nesse texto que nós acabamos de ler e que eu volto a chamar a sua atenção para ele. Perceba que o texto diz que, enquanto Jesus estava indo para Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos a seguinte pergunta, a seguinte questão: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esse caminho que Jesus estava indo para aquela parte que nós chamaríamos de nordeste da região de Israel, da Palestina, dos tempos de Jesus, encontrava-se justamente na fronteira entre Israel e aquelas 10 cidades que estavam sob influência da cultura grega e que nós conhecemos como Decápolis. Era a região mais pagã, menos influenciada pelo judaísmo, nós podemos perceber isso até pelo nome da cidade, Cesareia de Filipe, feita em homenagem ao César e para Filipe, que foi da Macedônia, grego, descendente de Alexandre o Grande. Perceba, portanto, que Jesus está indo para uma região pagã com os seus discípulos. É comum naquela região, quem visita Israel ainda hoje, encontrar
num determinado lugar que é localizado a antiga Cesareia de Filipe, um grande rochedo, uma parede de rocha, e nessa parede de rocha vários nichos, onde havia sacrifícios pagãos, deuses pagãos, que eram adorados, inclusive, na época de Jesus. E na parte mais inferior daquele rochedo, uma grande caverna, que a lenda da época, a mitologia da época, dizia ser a boca do inferno, ou do mundo dos mortos, onde eles entravam e saíam por aquele lugar para fazer as suas obras malignas, ou, eventualmente, para ser desconhecido e esquecido do mundo dos vivos. Jesus está nessa região com os seus discípulos, quando então ele se volta para eles e diz assim: me digam uma coisa, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem o povo diz ser o Filho do Homem? Certamente Jesus não estava com uma crise de identidade, ele tinha absoluta certeza e tinha consciência de quem ele era. Ele sabia ser o Filho do Homem, aquele termo que vem do Antigo Testamento e designa um alguém especial, um alguém relacionado ao ministério do Messias, do Cristo, e era uma das maneiras como Jesus mais preferia chamar a si mesmo. Jesus, portanto, não precisava da opinião do povo para saber quem ele era, mas ele entendia, e isso fica muito claro no diálogo, que a maneira correta de como eu entendo quem é Jesus vai determinar a maneira correta de eu entender o que ele fez, qual é a obra dele e qual é o papel de uma comunidade chamada igreja como consequência da obra dele. Portanto, numa linha de compreensão, é preciso conhecer quem é Jesus, é preciso, conhecendo quem é Jesus, conhecer o que ele faz, e conhecendo o que ele faz, é preciso entender de que maneira a igreja é parte desta missão de Jesus naquilo que ele fez, iniciou fazer, e depois a igreja continua como agência do reino de Deus. Perceba que no verso 14, os discípulos respondem a Jesus diversas respostas, todas elas estão marcadas, de alguma forma, por certas lendas e tradições que o judaísmo do primeiro século tinha. Havia partes do judaísmo, inclusive, que acreditavam que era possível que Deus trouxesse de volta à vida alguém do passado para terminar a missão que havia feito no passado. Então, por isso, eles dizem, olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros até que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Os comentaristas imaginam que essas compreensões tanto podiam se pautar pelas lendas e tradições crendices do judaísmo do primeiro século, como também havia uma compreensão de que talvez aspectos do ministério de Jesus fossem exatamente semelhantes ao ministério de João Batista, de Elias, de Jeremias ou de algum dos profetas. O que nós podemos concluir é que a resposta que os discípulos trazem para Jesus sobre quem ele era uma resposta insuficiente. Era uma resposta incompleta. E derivada dessa resposta insuficiente e incompleta de quem era Jesus, havia o risco da compreensão da missão de Jesus também ser incompleta e insuficiente. E, por consequência, havia também o risco de que a compreensão sobre a missão e a essência da igreja também fosse, consequentemente, incompleta e insuficiente. Daí porque Jesus, quando chega no verso 15, logo após ouvir a resposta dos seus discípulos, ele diz, virando-se agora para eles objetivamente e diretamente: mas vós, discípulos, quem dizeis que eu sou? E é nessa hora que, depois de tendo sido preparado todo o cenário pela primeira pergunta, essa segunda pergunta, que é incisiva, direta e objetiva aos discípulos, permite que haja a chamada confissão de fé petrina, ou a confissão de fé de Pedro. Pedro, no seu temperamento e na sua liderança natural diante dos outros discípulos que tinham se tornado apóstolos, sendo ele um dos 4, possivelmente o segundo discípulo a ser chamado por Jesus, depois do seu próprio irmão André, que o trouxe para conhecer o Mestre, e juntamente com Tiago e João, ele tinha, obviamente, uma liderança natural. Isso fica muito claro, inclusive,
pelos relatos dos evangelhos que mostram que sempre era Pedro aquele que tomava frente para dizer algo, para tomar alguma decisão, para conduzir os discípulos e apóstolos para alguma decisão. Pedro novamente toma a sua liderança aqui, movido por essa liderança natural, toma a iniciativa, movido por essa liderança natural, pelo seu próprio temperamento, e então ele diz para o Senhor Jesus a confissão que determinava a compreensão deles como discípulos, e particularmente de Pedro, sobre quem era Jesus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe que quando Jesus é identificado por Pedro, com essas duas ideias que se juntam na pessoa de Jesus, nós temos uma primeira cristologia, ou uma primeira compreensão sistemática e definida dos que seguiram a Jesus sobre quem era Jesus. Observe que, em primeiro lugar, ele é identificado como o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado. Ele era aquela esperança que por séculos e séculos o povo judeu tinha mantido no coração e que em alguns momentos anteriores tinha talvez passado pela cabeça de alguns que determinado personagem da história A ou determinado personagem da história B, até o próprio João Batista, que foi o antecessor imediato de Jesus, seria o Messias. Tal era a esperança e a ânsia de ter alguém que os libertasse, que fosse o Redentor, que tirasse de sobre eles o jugo do Império Romano esse que tinha sucedido o Império Grego que tinha sucedido o Império Persa que tinha sucedido os assírios, os babilônicos, os egípcios, todos esses povos que dominaram em algum momento Israel, o povo de Deus. E eles aspiravam e desejavam que o enviado, o Cristo, o Messias, fosse exatamente o libertador. Portanto, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, em outras palavras, tu és o cumprimento real, concreto, definitivo e pleno das nossas expectativas e das nossas esperanças. Ele reconheceu, portanto, em Jesus o direito de ser rei sobre aquele povo, de fazer a redenção e a libertação. E ainda que no futuro breve, depois desse texto, como nós iremos ver a partir da semana que vem, quando falarmos da 5ª temporada da nossa série, a temporada final, que é Paixão e Glória, que ainda que o povo tivesse uma compreensão de que essa salvação e que essa redenção do Messias era política e não necessariamente espiritual, mas identificar Jesus como o Cristo, assim como Pedro fez, era fundamental. Veja que, em segundo lugar, ele completa dizendo que Jesus não somente era o Cristo, mas era o Filho do Deus vivo. E aqui ele acrescenta um conceito, queridos, que é absolutamente estranho e inesperado para os judeus. Os judeus eram monoteístas, ainda hoje são. E mais do que monoteístas, os judeus são unitários. Eles não acreditam na Trindade. Eles não acreditam que exista um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, sendo o mesmo Deus, a mesma natureza, a mesma essência, poder e glória, os mesmos atributos subsistindo em 3 pessoas. A ideia de um Filho de Deus, de um Deus vivo, como era o Deus de Israel, é uma ideia que absolutamente não se esperaria que saísse da boca de um judeu como Pedro, falando para outro judeu, que era Jesus, com companheiros judeus como discípulos e coapóstolos. O inusitado daquela afirmativa que revelava a crença que os discípulos tinham, enfim, chegado, de que Jesus não era apenas um homem que estava cumprindo o papel de Messias, mas que Jesus era o próprio Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, completa aquele conceito que nós chamamos da dupla natureza de Cristo. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele é o Messias e, ao mesmo tempo, Deus encarnado. E quando Pedro chega a esta conclusão e a professa de maneira clara, explícita, diante de Deus e dos homens, diante de Jesus e dos seus discípulos, então Jesus volta-se para Pedro e faz uma afirmativa que é extraordinária. Ele diz: Simão Pedro, ou Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, filho de João, são termos equivalentes no hebraico. Tu és um homem bem-aventurado. Lembre que bem-aventurado é alguém que é mais do que agraciado,
mais do que feliz. Foi assim que Maria disse assim, acerca de si mesma, e foi assim que Jesus disse que seriam aqueles bem-aventurados, logo no início do Sermão do Monte, os mais do que felizes, por terem características e virtudes do reino de Deus. Agora é Pedro que é chamado de bem-aventurado, e a bem-aventurança, a graça excepcional que Pedro recebe, foi a graça de ter a ele sido revelada, não por carne nem por sangue, uma expressão técnica, não por pessoas humanas, não por intuições humanas, deduções humanas, conhecimento e compreensões humanas, mas foi-lhe revelado pelo meu Pai, diz Jesus, que está nos céus. Portanto, o que Pedro revela é uma compreensão espiritual dada pelo próprio Deus ao coração daquele homem para reconhecer em Jesus o Filho do Deus vivo e o Messias. Se nesse exato momento o diálogo tivesse sido encerrado, nós teríamos então a confissão de fé de Pedro referindo-se a Jesus, a confissão de fé petrina. E, consequentemente, nós teríamos a primeira expressão um pouco mais sistematizada, um pouco mais compreensível, posta em palavras corretas de quem é Jesus. Mas o diálogo continua, e quando chega no versículo 18, Jesus completa aquilo que ele estava falando para Pedro. A primeira fala de Jesus para Pedro é que ele era bem-aventurado, porque havia recebido uma revelação que lhe fizera descobrir, enfim, que Jesus era o Messias e era também o Filho de Deus vivo. Mas ele continua dizendo a Pedro: também eu te digo, Pedro, que o teu nome é Pedro, tu és Pedro. A palavra é Cefas. Tu és Pedro. Na verdade, o nome original de Pedro era Simão, como nós sabemos, Simão Pedro, ou Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Mas Jesus identifica em Pedro alguém cuja fortaleza de convicções e desejo de comprometimento com o reino se assemelhava a uma pedra. E aí ele usa o termo Cefas. Também eu te digo que tu és Cefas, que tu és Pedro. E aí ele faz um trocadilho de palavras. E ele fala então: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, provavelmente fazendo uma menção àquela grande gruta que estava diante dos seus olhos, aquela porta do inferno, da entrada do inferno, da saída do inferno, seja este poder do inferno que haja, não prevalecerá contra essa igreja, não vencerá essa igreja. Eu gostaria de destrinchar um pouquinho aqui, porque é justamente aqui que está a essência e o núcleo mais importante da mensagem que eu gostaria de trazer para você. O primeiro é as diversas compreensões, o primeiro aspecto refere-se às diversas compreensões, algumas muito equivocadas, outras pouco equivocadas e talvez possíveis de ser corretas, e aquela que eu particularmente entendo ser a maneira mais correta de interpretar esse texto. Veja, quando alguns leem esse texto, eles concluem de maneira errônea que o que Jesus estava dizendo aqui era que sobre Pedro, como a pedra, como um fundamento, como o alicerce da igreja, Jesus edificaria a sua igreja. O que tornaria, então, a igreja sendo de Jesus, mas sendo edificada sobre Pedro. Essa compreensão, ela desenvolve-se ao longo de 2000 anos do cristianismo e dá na ideia de que Pedro foi o primeiro papa. Porque seria dado a ele, como a gente vai ver logo em seguida, um poder de ligar e desligar as chaves dos céus, abrir e fechar as chaves dos céus para pecadores. Inclusive, é esta a ideia que muitos têm quando diz que Pedro é o chaveiro do céu, que as chaves do céu estão com Pedro. Essa compreensão não subsiste, ela não se fundamenta, apesar de ser a majoritária pela quantidade de fiéis da Igreja Católica Romana. Porque em outros tantos textos sobre a eclesiologia, sobre a igreja, fica claro que o fundamento da igreja, a pedra angular, aquela que sobre ela todo o fundamento da igreja,
é feito e é posto, não pode ser Pedro. Daí porque Jesus diz que é a sua igreja. É o próprio Jesus, ele é a pedra angular profetizada no Antigo Testamento, que foi rejeitada pelos judeus, mas foi crida por todos aqueles que receberam este dom da fé e fizeram a sua confissão de fé em Jesus como o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Portanto, quando Jesus fala sobre esta pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja, ele não estaria se referindo, como de fato não está, a Pedro. Mas pelo fato de Pedro ser a pessoa a quem Jesus dirige o discurso, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aí ele faz uma relação muito clara, um trocadilho, porque ele provavelmente estava falando de pedra e rochedo, ou pedra e pedrinha. Ele então está dizendo que algo que veio de Pedro, como uma pedrinha vindo de uma grande pedra, que era o nome dele, assim caracterizado por Jesus como Cefas, Pedro, sobre esta confissão que Pedro havia feito, ele edificaria a sua igreja, porque a sua igreja está posta e fundamentada não em homens, mas na confissão de fé que homens fazem de Cristo por meio da revelação divina. Em outras palavras, a igreja cristã sempre é uma igreja confessional, porque é pela confissão de fé, pela declaração pública daquilo que nós cremos, em quem confiamos para a nossa salvação, que somos introduzidos nessa igreja. E como nós iremos ver, igreja como povo de Deus, cuja porta é o próprio Senhor Jesus, cujo fundamento é o próprio Senhor Jesus. Paulo, um pouco mais à frente, vai dizer que até mesmo os apóstolos e os profetas, ou seja, aqueles que trouxeram a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, estão postos sobre Jesus como a pedra angular. Então perceba que, em primeiro lugar, fica muito claro que essa igreja, ela é sim fundada por Jesus Cristo. Ele a chama de minha igreja. Ele diz que é ele que vai edificar como um edifício. Uma ilustração e uma imagem que Paulo depois vai falar quando trata em uma das suas epístolas, dizendo que nós somos edifício de Deus, lavoura de Deus. Outras imagens são que nós somos o corpo de Deus, o corpo de Cristo na terra, o rebanho, o povo da aliança. Então perceba que a pergunta se a igreja é essencial, a resposta só pode ser uma: sim, é essencial. Ela é essencial porque ela foi edificada pelo Cristo, o Filho do Deus vivo, quando esteve aqui na terra. Certamente Jesus não construiu um templo. Certamente Jesus não organizou uma instituição humana, seja ela Igreja Católica Apostólica Romana, seja ela Igreja Presbiteriana ou qualquer nome de qualquer instituição do passado ou do presente. Ele não estava falando de CNPJs, de instituições humanas. Ele estava falando, na verdade, de um povo. A palavra igreja que ele usa aqui, como muitos aqui sabem, é a tradução da palavra eclesia. A palavra eclesia vem de um prefixo ek, que em grego significa para fora. Eclesia, chamado, vem da ideia de chamado. Igreja é um povo chamado para fora. A ideia é que havia eclesias no mundo grego, que eram assembleias onde o povo saía, era chamado para fora de suas casas e se reuniu na praça pública para formar uma eclesia, uma assembleia dos cidadãos daquele lugar. Esse termo é tirado do mundo social, político e econômico grego e passa a traduzir a ideia de povo de Deus que vem do Antigo Testamento, da assembleia solene, da assembleia do ajuntamento solene que Israel sempre esteve quando se juntou, convocado por Deus, a partir da entrega da lei e em outros momentos. Quando o povo se reunia ao redor do tabernáculo ou indo para o templo, a assembleia do povo estava ali presente. Portanto, daquele dia em diante, Jesus diz para os seus discípulos que onde estivessem 2, 3 reunidos, o povo reunido, inclusive para o exercício da disciplina, como ele vai dizer em Mateus capítulo 18, ele estaria no meio deles, porque ali estaria o povo de Deus.
E aí nós chegamos ao primeiro conceito de igreja. Nós já respondemos mostrando claramente que não foi homem, não foi Constantino, não foi a igreja que formou a si própria. Do ponto de vista social, ela pode ter até uma ata de fundação, um estatuto de fundação, a nossa tem, e está completando 20 anos. Mas nós estamos falando de uma instituição visível para as leis do país, para a sociedade, que é igreja, mas igreja com I minúsculo, uma igreja local, uma comunidade que expressa essa dimensão maior do que é ser igreja. Porque a igreja que o Senhor mesmo disse que edificaria sobre a confissão de fé de Pedro. Quando ele diz edificarei a minha igreja, a minha assembleia, o meu povo, é na verdade esta igreja invisível, formada por todos aqueles que um dia creram, que na época de Jesus creram, depois de Jesus em 2000 anos de história creram, que nós cremos hoje e que outros haverão de crer até que ele volte. Este povo, que parte está vivo no planeta Terra, parte já partiu para estar com o Senhor, no Antigo e no Novo Testamento, que tem essa mesma confissão e essa mesma compreensão de quem é Jesus, de que o fundador da igreja não é Calvino, não é Lutero, não é nenhum homem, mas é o próprio Senhor Jesus que diz, edificarei a minha igreja. Esse povo é chamado igreja, a Assembleia do Senhor, o ajuntamento solene, o povo da aliança, o povo de Deus. E essa igreja sempre existiu, desde o Antigo Testamento, passando pela Nova Aliança, e existirá eternamente como povo de Deus. Uma das imagens mais bonitas do Apocalipse é quando diz que no novo céu e nova terra não haverá necessidade de templos, porque o Senhor estará continuamente e eternamente com o seu povo, o ajuntamento do povo de Deus, na eternidade, em plena comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com as criaturas angelicais. É o povo de Deus, é a igreja escatológica, a igreja eterna, o povo de Deus na eternidade. Perceba então que quando Jesus diz isso, ele falou em primeiro lugar, o texto demonstra que em primeiro lugar ficou claro quem era Jesus e o que ele viera fazer. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como consequência, é possível responder à segunda pergunta, quem fundou a igreja? Foi Jesus Cristo, baseado na confissão de fé de Pedro, que representava ali todo o colégio apostólico, e todos nós que haveríamos de crer, porque a igreja posteriormente repousa, cresce e se desenvolve a partir da doutrina dos apóstolos, que continuam a obra ministerial de Jesus Cristo, depois que ele é assunto aos céus. E agora nós chegamos ao terceiro questionamento, que nesses dias atuais é muito feito. Quão essencial é a igreja? Qual é a importância de fazer parte de uma igreja? Ela é relevante nos dias de hoje, em que, aparentemente, ela é apenas uma das muitas vozes dessa sociedade. Para responder, é preciso você entender qual foi a missão que Deus deu a Pedro, aos apóstolos e, consequentemente, a mim e a você, como cristãos e como igreja. A missão que Deus deu à Igreja Presbiteriana de Tambaú, quando há 20 anos ela foi fundada. Isso está no versículo 19. Porque naquele lugar e naquele momento, queridos irmãos, Pedro está representando todo o colégio apostólico. E o colégio apostólico está representando toda a igreja do primeiro século e dos séculos vindouros, inclusive a nossa igreja, o nosso povo, a nossa comunidade. Veja que no verso 19, depois de elogiar Pedro e reconhecer que ele fez uma confissão de fé por revelação de Deus, depois de dizer que edificaria a sua igreja baseado nessa confissão de fé, e que essa igreja é uma igreja indestrutível, não como instituição, mas como povo de Deus, que nunca deixará de estar sobre a terra, a não ser quando o Senhor vier e refizer e restaurar todas as coisas, e aí haverão novos céus e nova terra, uma nova realidade. Agora ele então diz para Pedro qual é o trabalho de Pedro e dos seus colegas apóstolos que eles deveriam cumprir. No verso 19 ele diz, eu dar-te-ei, representando Pedro, todo o colégio, eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Essa ideia de chaves dos reinos dos céus é uma ideia de autoridade. Quando, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, é dado a alguém as chaves de uma cidade, significa que você tem autoridade sobre essa cidade.
É uma forma simbólica de dizer: você entra, fecha e ninguém entra depois de você. E depois que você sair, você fecha e ninguém sai depois de você. Você tem a entrada, tanto é que a entrada e a saída desse lugar. Tanto é que no Apocalipse é dito que Jesus tem as chaves do inferno. Ele abre, e quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Ou seja, essa autoridade absoluta que Jesus tem é agora delegada por missão a Pedro, porque é dito a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A grande questão é o que significa esse ligar na terra e ligar nos céus. O que significa essa autoridade que Deus deu à igreja? Sabe, irmãos, essa autoridade Deus deu à igreja e não deu a nenhuma outra instituição. É a autoridade pela proclamação do evangelho, por palavras e obras, manifestar o reino de Deus, pregar o amor e o evangelho de Jesus Cristo. E por meio desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, resgatar vidas, tirando-as deste inferno que não tem poder de prevalecer sobre a igreja, do império das trevas, usando a linguagem de Paulo, e transportando-os para o reino do Filho do seu amor. A igreja, quando prega, um cristão, uma comunidade, um grupo pequeno, ou qualquer instância em que está representado o povo de Deus, poucos ou muitos, em qualquer lugar da terra, e ela ministra o evangelho, ela prega o evangelho, ela é como um farol que ilumina um lugar. Ela é como alguém que abre as portas de uma compreensão que o evangelho oferece, de quão carente esse homem está de Deus e de como ele pode encontrar a sua verdadeira felicidade, salvação e perdão para os seus pecados a partir da pregação do evangelho que ele ouve e que ele crê. Quando a igreja, portanto, cumpre a sua missão, fazendo o que Jesus fez e fazendo aquilo que Jesus deixou a igreja para fazer, pregar o evangelho, manifestar o evangelho através de palavras e obras, manifestar a graça de Deus dessa maneira, ela se torna aquilo que os teólogos chamam de agência do reino de Deus. E talvez para aqueles que possam compreender, ou que não tenham condição de compreender melhor, imagine uma grande instituição, uma instituição bancária, por exemplo, que é uma única no país, mas que tem agências locais, que tem a plenitude da autoridade daquela agência, ou daquela instituição, no microcosmo, no lugar onde ela está. As igrejas locais, como a Igreja Presbiteriana de Tambaú, é uma agência desta igreja, reino, expressão do reino de Deus na terra. E quando ela cumpre a sua missão, abrindo e fechando pela proclamação do evangelho, pela manifestação das boas obras decorrentes da fé em Cristo, ela cumpre a sua missão. E ao cumprir essa missão, ela está fazendo aquilo que Deus deu autoridade a Pedro e os seus discípulos, a Pedro e aos demais discípulos para fazer. Sabe, queridos, às vezes nós confundimos alguns aspectos da igreja que aqui ficam muito claros. Igreja, povo de Deus, com I maiúsculo, é uma só. É a igreja que só Deus conhece quem está nela. Porque é uma igreja do passado, do presente e do futuro. Nem sempre identificada tão facilmente com igrejas com I minúsculo, que formam as comunidades locais, que são manifestações onde os meios de graça, a pregação da palavra e o exercício da disciplina, as três características de uma igreja fiel a Deus, são realizados, mas que não exaurem, não esgotam o que é ser igreja. As igrejas com I minúsculo podem fazer parte da igreja de Cristo com I maiúsculo. Se aqueles que estão nas igrejas com I minúsculo, o povo nas comunidades de fé, forem de fato parte do corpo de Cristo pela confissão, a mesma confissão que Jesus Cristo recebeu de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É possível, portanto, que uma igreja tenha nome de igreja, seja reconhecida pela Receita Federal e pelas autoridades do país como igreja, tem um CNPJ como igreja, nos estatutos dela ela diz que vai ser igreja, descrever suas atividades como igreja e não ser igreja. Não ser igreja porque talvez seja um empreendimento comercial de serviços religiosos.
Porque a igreja, alguém ou um grupo de pessoas se torna, quando confessa Cristo como Senhor e Salvador, como Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus, o Messias. E quando um grupo de pessoas, um determinado local, quando individualmente eles fizeram essa confissão particular, porque com a boca se fala aquilo que com o coração se crê, Paulo diz isso lá em Romanos 10, então ali, sejam 2, 3, ou muitos, ou milhares, está uma manifestação local da igreja. Essa igreja pode ter atividades e até locais para se reunir. E quando alguém olha e vê numa placa o nome Igreja Presbiteriana de Tambaú, aquela identificação daquela placa pode ser muitas vezes o motivo de confundir que a igreja está aí dentro do templo, chamado templo, quando na verdade a Bíblia diz que a igreja, o povo de Deus, é o templo hoje do Espírito Santo. A igreja de segunda a sábado, em tempos normais, não de pandemia, está dispersa no mundo, nos escritórios, nas vizinhanças, nos condomínios, nas ruas, nas universidades, nos lugares de trabalho. E se naquele momento, como acontecerá na vinda do Senhor Jesus Cristo, ele chamar, aquele povo todo será reunido para estar na igreja do Senhor Jesus. Por isso, a igreja do Senhor Jesus é o povo de Deus reunido, ou quando está disperso, o povo de Deus que mesmo disperso é povo de Deus onde quer que esteja, que se reúne para orar, para ter comunhão com Deus, que se reúne para pregar o evangelho, para manifestar a graça de Deus. Nesse aspecto, a igreja é absolutamente essencial, como povo de Deus, para pregar o evangelho, para celebrar os meios de graça do batismo e da profissão de fé, junto com a Eucaristia, os 2 sacramentos do Senhor, para disciplinar aqueles que precisam ser corrigidos na sã doutrina. A igreja é absolutamente essencial. As instituições humanas, enquanto estiverem cumprindo a parte que lhes cabe institucionalmente, como manifestação da cristandade, que é a face visível, institucional do cristianismo, da fé cristã, também são importantes. Mas elas podem ser dispensáveis. Para surpresa, talvez, de alguns, há igrejas que fecham, que deixam de existir, que perdem relevância, que não fazem diferença nenhuma mais e que poderiam ser muito bem fechadas, e eu falo de igrejas com I minúsculo, porque há muito tempo perderam a sã doutrina, perderam essa confissão de fé, se tornaram liberais, abriram mão dos princípios básicos da fé cristã, ou então, mesmo preservando uma ortodoxia, já não há mais vida, porque também não há mais piedade. Há pecado no meio do povo, pecado de impiedade, de dureza de coração, de falta de santidade. E na medida em que falta crença correta e vida com Deus no altar, essa igreja é irrelevante. Eu conheço igrejas que foram fechadas. Eu conheço igrejas que tiveram um ciclo de vida, que hoje é um ciclo de vida decadente, que daqui a pouco vão deixar de existir. Não há problema em igrejas com I minúsculo deixarem de existir. É possível que nós, portanto, nesse momento da pandemia, tenhamos alguns lugares, algumas comunidades locais, que são absolutamente essenciais para manter a fé, o ânimo, a esperança, a graça de Deus nesses tempos difíceis. Mas é possível que algumas se deixarem de existir, e eu não estou falando de igrejas pequenas, porque às vezes os grandes problemas estão nas grandes igrejas. Não vão fazer diferença alguma. E o nosso compromisso não é em manter a igreja com I minúsculo, indefinidamente até a volta de Jesus Cristo. É manter a igreja do povo de Deus, a Assembleia dos Santos do Senhor, o povo da aliança, vivo, como era vivo o Deus que Pedro reconhecia diante dos seus olhos, reconhecendo a ele como Cristo, aquele que foi enviado. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster define igreja como visível e invisível. Ela reconhece esses 2 aspectos. Ela diz que a igreja invisível consiste de todo o número dos eleitos que foram, que são ou que serão reunidos em um só corpo, debaixo de Cristo cabeça. E que a igreja visível consiste de todos aqueles ao redor do mundo
que professam uma verdadeira religião e os seus filhos, e se reúnem em determinado local, como igreja local. Então, quando Paulo escrevia as igrejas da Galácia, havia várias, mas era uma igreja só. Quando ele escreve suas epístolas para uma determinada igreja, e chama aquela igreja de a igreja que está em Filipos, é porque ali havia uma congregação, mas era uma só igreja, semelhantemente à igreja de Jerusalém, de todos os lugares, um só corpo, o povo de Deus. Então, esses dois usos da palavra igreja são absolutamente importantes para a gente definir o que é essencial e o que não é essencial. Sem dúvida alguma, irmãos, igrejas que estão comprometidas com Deus, que fazem parte da igreja, o povo de Deus, são essenciais e deveriam ter sido respeitadas no direito que elas tinham de continuar se congregando e pregando o evangelho e manifestando a graça de Deus com todos os cuidados e obediência como nós estávamos fazendo. Nesse sentido, como eu falei desde o início, nós fomos penalizados. Mas como eu falei também, nem por isso a igreja deixou de existir. A igreja está viva e está mobilizada. Hoje nós estamos completando 20 anos de uma história de muitos desafios. Ah, meus queridos, vocês que chegaram agora, vocês não têm ideia do sangue, suor e lágrimas que muitos homens e mulheres que já passaram por Tambaú e que hoje já estão com o Senhor, ou que foram para outras comunidades de acordo com a providência de Deus, tiveram que deixar para que essa igreja de Tambaú chegasse aos seus 20 anos. Eu quero honrar aqui nesse momento aqueles pioneiros que lançaram as primeiras sementes, que sustentaram a fé dessa igreja quando ela era tão pequenininha, mas tão pequenininha que alguns apostavam que ela ia acabar. Mas como era igreja do Senhor, não igreja presbiteriana de Tambaú, mas como era igreja do Senhor, Deus a sustentou, porque as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Quando comemoramos 20 anos, nós queremos então dizer que é esta convicção, a confissão de fé que Pedro faz, é a nossa confissão de fé. Isso fica tão claro que foi a herança que nós recebemos, que quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você vê nos 12 primeiros capítulos, especialmente no capítulo 2, no grande dia de Pentecostes, quando ficou claro que essa igreja não seria de modo algum uma igreja só de judeus, porque houve 3.000 conversões de povos de todas as línguas, tribos e nações que estavam naquela festa em Jerusalém. Quem pregou o evangelho, o primeiro evangelho, a primeira pregação, o primeiro sermão do livro de Atos foi o apóstolo Pedro. E nos 12 primeiros versículos ele é a figura dominante. Depois o apóstolo Paulo é mais realçado para mostrar que, na verdade, seja Pedro, seja Paulo, como o próprio Paulo falou na sua carta aos Coríntios, o que importa é que o fundamento seja Cristo. Por isso que eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Calvino, nem de Armínio. Eu sou de Cristo. Compreendo a teologia da igreja de uma maneira mais identificada com a de Calvino. Por isso que eu sou presbiteriano reformado. Mas isso não quer dizer que eu sou devoto de Calvino, que eu sou mais membro da igreja presbiteriana do que sou da igreja de Cristo. Enquanto a igreja presbiteriana estiver fiel na sua doutrina e na sua prática a esse verdadeiro evangelho, eu estarei nela. E se acontecer, que eu espero que nunca aconteça, afinal de contas eu estou na igreja presbiteriana desde que encontrei o Senhor Jesus há 40 anos e sou ministro dela há 32, depois de ter passado 7 anos me preparando para a pregação do evangelho em seminário e instituto bíblico. Eu espero que nunca aconteça, mas se eventualmente vier a acontecer, eu serei o primeiro a fechar a chave da igreja instituição para preservar a minha fé em Cristo, junto com alguns poucos ou muitos, eu não sei, que eventualmente continuarem fiéis ao Senhor, como eu desejo ser até o último dia da minha vida. Por causa disso tudo, da compreensão de quem é Cristo, da missão do que ele veio fazer, da missão que ele deixou para a igreja, e por isso ela é essencial, como manifestação católica, universal. Esse é o significado da palavra católica. Por isso é tão contraditório chamar uma igreja de católica romana, porque se ela é católica, ela é universal. Não aquela universal, a universal, o povo de Deus. Essa compreensão é que faz com que a igreja seja essencial. E aí eu respondo, para encerrar esse sermão, a última das perguntas. Por que é importante você fazer parte de uma igreja?
Quando eu era novo convertido, logo no início da minha fé, uma pessoa usou uma ilustração para mim, muito infantil, muito simples. Eu gosto das coisas do Evangelho porque as coisas mais simples são as mais significativas, mais profundas, e aqui permanece mais no coração. Ele disse assim, olha, se você pegar uma brasinha, talvez você tenha ouvido essa história algumas vezes, e tirar do meio da fogueira, logo ela vira carvão. Porque enquanto ela está no meio do fogo, aquecendo e sendo aquecida pelas demais brasinhas, ela se mantém viva, flamejante, exalando calor, influenciando o seu redor. Mas se você sai, logo aquela brasa vai se esfriando e você se torna um carvão, e um carvão sem utilidade alguma. A importância de estar na igreja, em uma comunidade de fé, não é simplesmente porque se você não estiver na igreja, você não pode ser alcançado pelo Evangelho. Eu fui alcançado pelo Evangelho fora da igreja, na minha casa, quando pessoas foram lá e me evangelizaram. Mas uma vez sendo individualmente alcançado pelo Evangelho, a minha fé cristã precisava ser nutrida num ambiente comunitário, de uma família da fé, e igreja é isso. Daí porque há 20 anos nós escolhemos o slogan da igreja, eu não tenho nenhuma pretensão de mudar. A Igreja Presbiteriana de Tambaú é uma comunidade de corações amigos e braços abertos. É nesse sentido que é importante você estar conosco, de você não cair na armadilha fácil, de porque está aborrecido com o pastor, porque está aborrecida com o conselho, porque está aborrecido com algum irmão, porque criou alguma aresta, porque tinha alguma expectativa que não foi realizada, porque não concordou com alguma coisa. Seja isso na Igreja Presbiteriana de Tambaú ou em qualquer igreja, você simplesmente sair e ficar solto no mundo como uma brasa que daqui a pouco vai virar carvão. Na igreja nós nos sentimos acolhidos, mesmo sendo acolhido por pessoas pecadoras, assim como você é. Mas são pecadores que se afiam um no outro. Aquilo que a gente erra é usado por Deus para quebrar o eu da outra pessoa. A injustiça que se comete muitas vezes trata o nosso caráter. Deus vai tratar com o injusto, Deus vai tratar com quem errou, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus usa, assim como numa família, um irmão na vida do outro. Mesmo quando eles são imperfeitos, egoístas, ambiciosos, vaidosos, cada um puxando para a sua sardinha. Porque a igreja é povo, a igreja é família. Ontem, e eu encerro com essa ilustração, eu estava profundamente impactado com as imagens que eu vi na televisão de jovens indo para as baladas nas grandes cidades, quando poderiam estar em casa, desonrando o compromisso, desrespeitando o compromisso com a coletividade. Eu não estou falando daquele que precisa sair para poder ganhar o pão. Eu estou falando de gente que não precisava estar na rua, não precisava estar numa balada, não precisava estar bebendo com outras pessoas. No entanto, estava. E quando eu vi aquela cena de jovens com absoluta irresponsabilidade com as suas próprias vidas e com a vida dos outros, eu estava com meu celular na mão. E aí eu escrevi o seguinte, que a obra ou a missão de Noé tinha sido mais fácil, porque eu me lembrava aquilo que meu avô dizia quando estava vivo, o pai da minha mãe, que era melhor lidar com bicho do que com gente. E postei isso, sem dizer a que eu me estava referindo. Na rede social a gente diz as coisas, às vezes as pessoas interpretam. Algumas pessoas interpretavam que eu estava falando do meu ministério pastoral. Que o ministério pastoral difícil é lidar com as ovelhas que não querem ser pastoreadas, que não querem se submeter, que não querem ser obedientes como aqueles casais de animais foram para entrar na arca. E alguns então disseram assim, pastor, é muito difícil mesmo, ser pastor é uma vocação. E teve gente que disse, mas Deus escolheu gente e não bicho. Portanto, pastor, se eventualmente passou pela cabeça da pessoa, portanto, pastor, se o senhor estiver reclamando do fato de ser pastor de gente, entenda que é para isso que Deus lhe chamou. Na verdade, eu estava falando daqueles jovens,
da televisão e não das minhas ovelhas. Porque se tem uma coisa, e aí eu postei hoje, você pode ver no Facebook, no Instagram meu, se existe uma coisa que me realiza profundamente, é ser pastor de ovelhas. Irmãos, eu tenho noção hoje, aos 55 anos de idade, 40 anos de vida, 32 anos de ordenação ministerial, que Deus me salvou como um homem pecador, condenado ao inferno, sem virtudes próprias, sem mérito algum, e isso já bastaria para eu ser o homem mais feliz do mundo. Mas, além disso, Deus me chamou para o ministério poucos meses depois que eu havia encontrado Jesus. E eu dediquei o melhor da minha adolescência, o melhor da minha juventude, o melhor da minha vida madura a ser pastor de ovelhas. Alguns de vocês que hoje estão em Tambaú são minhas ovelhas há 30 anos. Desde a igreja central de João Pessoa, passando pela antiga igreja Manaíra, hoje Memorial. Iniciaram nessa igreja comigo há 20 anos, outros chegaram depois. Deus preenche com satisfação e alegria o meu coração em ser pastor. Mesmo como acontece ontem, que meia-noite e pouco alguém telefonou para mim, para tirar uma dúvida teológica, eu já estava deitado com a minha esposa. Como aconteceu centenas de vezes na minha vida de sair de madrugada para atender as pessoas. Isso não me cansa. Eu louvo a Deus porque um pecador como eu foi chamado para ser pastor e cuidar de ovelhas. E como eu costumo dizer, a gente só não pastoreia as ovelhas que não querem ser pastoreadas, que querem só o pasto verdejante e a água tranquila, mas não querem sentir o peso do cajado e da vara do pastor quando disciplina e mostra a verdade e confronta com a verdade. Como eu costumo dizer, para ser pastor você não pode estar num concurso de popularidade todos os dias. Algumas vezes você tem que ser o chato da história, o que corrige, o que exorta, o que aguenta o tranco, o que leva a igreja muitas vezes numa direção quando a maioria das pessoas quer ir em outra. Por isso, quando eu completo 20 dos meus 32 anos, muito mais do que a metade, pastoreando essa igreja de Tambaú, eu me sinto absolutamente feliz e realizado. Eu não trocaria a Igreja Presbiteriana de Tambaú, que eu pastoreio e fundei há 20 anos, por nenhuma outra função, nenhum outro cargo. Esta é a razão, irmãos. Porque apesar de saber que Deus me chamou para a função que hoje eu tenho, aqui no Mackenzie como chanceler, se um dia eu tiver que decidir entre a chancelaria do Mackenzie e o pastorado da igreja de Tambaú, podem ter certeza, a minha escolha já está feita. Eu sou pastor, Deus me chamou para ser pastor, e ainda que eu agora como chanceler imprimo ao meu trabalho aqui na instituição em São Paulo o tom do pastorado, e vejo os meus capelães, a equipe que trabalha comigo como pastores auxiliares, assim como eu vejo Adriano e Kilvin, e os que já passaram como pastores auxiliares da igreja de Tambaú, apesar disso, é igreja, é cheiro de ovelha, é moído de igreja, é mugido de ovelha, é cheiro de ovelha, bom e ruim, e ovelha tem cheiro bom e ovelha tem cheiro ruim, todo mundo sabe, que me apetece a missão, porque assim como Pedro, eu olhei um dia para Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e assim como Pedro, ele disse, pois eu te darei, pela pregação do Evangelho, aquilo que dei a Pedro e aos apóstolos. Tu ligarás nos céus e desligarás nos céus aquilo que tu fizeres na terra pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo como pastor e ministro do meu Evangelho. Por isso, nós temos motivos para nos alegrar por fazermos parte de uma igreja que é pautada pela Escritura Sagrada. Todas as vezes que eu recebo um novo membro, que conselho se reúne, e eu batizo, ou eventualmente recebo por transferência de uma igreja, e a gente costuma perguntar, o que fez você ficar em Tambaú? E as pessoas falam sobre a seriedade do evangelho que é pregado em Tambaú, a proclamação da verdade, a fidelidade à palavra de Deus, o acolhimento, o cuidado, a instrução das crianças. Então eu descubro que essa igreja tem sido fiel, com todas as suas falhas e limitações. Ela não é a melhor igreja do mundo. Para mim ela é. Mas certamente eu sei os defeitos dela mais do que qualquer pessoa que pudesse me apontar. Apesar disso, ela é uma igreja essencial para a cidade de João Pessoa. E quando ela expande os seus ministérios, inclusive compartilhando o pastor delas aqui nesse lugar,
ela expande o evangelho para todo o mundo e ela se torna essencial para o planeta inteiro, porque é assim que a igreja é essencial para todo o planeta, onde quer que ela esteja, indo por todo o mundo, pregando o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Portanto, se nós estivermos vivos até Jesus Cristo voltar, esta igreja, que não é o CNPJ, mas que é o povo de Deus que se reúne em Tambaú, como comunidade de fé, ela estará no meio daqueles que serão levados pelo Senhor ao encontro dele nos céus e que reinarão com ele e que estarão com ele em novo céu e nova terra, como noiva do Senhor, nas bodas do Cordeiro, como ele promete. Eu quero estar entre esses santos. Eu espero que você também esteja e que a igreja de Tambaú seja a sua comunidade de fé essencial, importante e necessária até o último dia da sua vida, porque uma das maiores alegrias que a gente tem é hoje batizar os filhos dos filhos dos filhos daqueles que começaram conosco. E nós agradecemos a Deus por esse privilégio. Portanto, foi isso que Jesus ensinou sobre a igreja, que é dele e que ele deixou nas nossas mãos para expandir o reino de Deus por meio dela, como agência do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus continue usando a igreja presbiteriana de Tambaú, não por mais 20 anos, mas por todo o tempo que o Senhor quiser nos dar. Como eu costumo dizer quando prego no aniversário de outras igrejas, eu espero mesmo que no ano que vem nós não tenhamos aniversário, porque já estaremos com o Senhor. Mas se tivermos 1, 2, 3 ou mais 20 ou mais 40 aniversários, que em cada um deles o que a gente agradeça, o que a gente celebre, o que a gente proclame, seja o mesmo evangelho que iniciou essa igreja, a partir da confissão de fé, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é em nome dele que nós cumprimos a nossa missão. Que Deus o abençoe e o guarde. Antes de voltar a palavra para o nosso irmão reverendo Kilvin, eu gostaria de orar com você e por você. Gostaria de agradecer pelo privilégio de ser igreja de Tambaú, ter você como ovelha, como alguém que participa conosco, mesmo à distância, inclusive pela transmissão desses cultos nos canais oficiais da igreja. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o teu santo nome, porque somos pecadores, mas fomos remidos. Porque além de termos sido remidos, fomos colocados num corpo, numa família chamada igreja, o teu povo, que desde sempre, como povo da aliança, existiu. E desde que Jesus Cristo edificou para que ela pudesse, enfim, revelar-se como aquele grande mistério, de que ela não seria apenas de um povo, mas de todos os povos, tribos, línguas e nações, a tua igreja, pelo derramamento do teu Espírito, se tornou uma igreja em todo o mundo, formada por todos os que creem do passado, do presente e do futuro. Ó Deus, nós fazemos parte dessa Assembleia Santa do Senhor na face da terra. Temos irmãos que já partiram para estar contigo. Somos irmãos de Abraão, dos apóstolos, de Moisés, de Davi, que esperavam o Messias e creram antes dele vir. E somos também irmãos dos apóstolos, como eu mencionei, dos mártires da igreja em 2000 anos, dos que defenderam a sua fé, dos que sistematizaram a sua doutrina, daqueles que expandiram pelos 4 cantos do mundo a tua igreja. Todos nós estaremos diante de ti. Por isso a tua igreja, enquanto houver tempo e oportunidade, é essencial, mesmo para uma época e para uma sociedade que tem hostilidade sobre hostilidade contra o Senhor e contra aqueles que professam o teu nome. Apesar disso, será da mesma maneira como sempre foi. Pregaremos e viveremos o Evangelho, para que por meio da proclamação e da vivência da fé, o Senhor mesmo faça acrescentar à sua igreja aqueles que estão escolhidos antes da fundação do mundo e que precisam ser notificados pelo Evangelho. Abençoa essa igreja de Tambaú, para que ela tenha uma vida longa, para que ela se perpetue até a volta de Jesus Cristo como uma igreja importante, não pelo tamanho
ou por qualquer outro critério humano, mas pela fidelidade dela a ti e à missão que o Senhor deu. Ajuda-nos a continuar sendo uma igreja, uma comunidade de corações amigos e de braços abertos. Oramos pelos que estão afastados, entristecidos, inclusive comigo como pastor, porque nas minhas falhas e imperfeições, certamente, ó Pai, em muitos momentos desses 20 anos de pastorado, entristeci corações de ovelhas, descuidei de algumas. Que o Senhor mesmo reúna aqueles que o Senhor ainda tem propósito de estarem em Tambaú. E como tu és o supremo pastor de Tambaú e da tua igreja, eu como ovelha estarei ao lado delas, das ovelhas dispersas, enfraquecidas na fé, doentes na fé, pedindo que o Senhor nos pastoreie como ovelha que eu sou e elas são. Abençoa o conselho desta igreja, assim como abençoaste aqueles que foram presbíteros antes, desde 2000, quando ela surgiu. Abençoa os diáconos dessa igreja, a liderança dessa igreja, do passado e do presente, e aquela que ainda haverá de ser formada quando todos nós passarmos desta vida para a tua presença, porque a tua igreja permanece quando ela é tua igreja, mesmo quando nós passamos. Dá que nesses dias difíceis de pandemia, nós possamos usar de todos os meios para alimentar a fé do rebanho, para mantermos unidos a nossa comunhão com Cristo e para proclamarmos o Evangelho com palavras e com atitudes concretas. Ó Deus, abençoa a Igreja Presbiteriana Tambaú. Muito obrigado pela sua existência em 20 anos. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.